Por que o π é um número irracional? É o que eu vou responder nesse vídeo, mostrando as contas passo a passo. Essa demonstração vai abrir a sua mente, então relaxa, assiste até o final, que esse vídeo é para quem quer ir além da matemática da escola. E se eu te surpreender, deixa um like. Eu vou precisar usar uma função meio esquisita aqui para mostrar que o π é racional. Essa função aqui, com spoilers. Eu vou precisar também de um pouquinho de cálculo, mas não se preocupa, eu vou te mostrar o que é se você não sabe. A ideia é terminar o vídeo mais curioso para querer aprender mais. Então vamos lá. Esse vídeo vai ser um pouco mais denso do que aqueles outros que você está acostumado a ver no canal Muito Fácil. Então se você não entender alguma parte, é só voltar depois para assistir de novo. Cálculo não é matéria de ensino médio, então eu vou te mostrar resumidamente o que é. Basicamente a ideia é poder calcular retas tangentes a funções de qualquer gráfico e também valores de área abaixo deles. Por exemplo, eu vou desenhar aqui os eixos coordenados e vou colocar uma curva, pode ser essa daqui. E aí a ideia é conseguir calcular para dada uma f de x qualquer, o f' de x em qualquer ponto x0, que me dá o coeficiente angular da reta tangente. Não importa qual x0 que eu tome, eu consigo sempre achar o f' em função do f. Essa é uma das coisas que o cálculo vai entregar para a gente. Outra coisa também é delimitar duas retas perpendiculares ao eixo x e achar a área abaixo do gráfico, delimitada também por baixo pelo próprio eixo x. Isso vai ser dado pela primitiva da função. Então, dada uma função f de x, eu consigo achar o f' de x, que me dá o coeficiente angular da reta tangente e também o f maiúsculo de x, que me calcula a área abaixo do gráfico. A ideia é que para descobrir o f' de x a partir do f de x, eu tenho uma certa transformação, que é surpreendentemente a mesma que eu uso para o f maiúsculo de x virar f de x. É a derivação, que me dá a função derivada. Se eu andar no sentido oposto, aí eu vou fazer a integração, que me dá a função primitiva. Uma das técnicas para achar integrais ou primitivas é a integração por partes. Eu te mostro essa técnica aqui em detalhes, principalmente porque muita gente que teve cálculo ainda se confunde com ela. A ideia é fazer o seguinte: se eu tenho uma função que é um produto de duas funções, para tirar a derivada eu consigo facinho. O y' de x é f'g mais fg'. Essa aqui é conhecida como a regra do produto para a derivada. Então, se eu quiser a integral de f'g mais fg' de x, entre quaisquer dois valores, eu tenho que integrar o y'. Tem que achar uma função que eu derivo e dá y'. É o próprio y. Aí eu calculo em b, calculo em a e faço subtração. Só lembrando que existe uma notação para isso, assim a gente vai ocupar menos espaço na folha. É o y com uma barra à direita, b em cima, a embaixo. Significa aplicar o y no b, no a e subtrair. Vou usar a partir de agora essa notação para ficar mais fácil. Então, aquela integral que eu tinha no f'g mais fg', vou distribuir nas duas parcelas que eu tinha, f'g e fg'. Isso vai ser igual à minha função y, que é o fg, aplicado em b, menos fg aplicado em a. Agora eu vou isolar uma das duas integrais, por exemplo, f'g, em função do fg, aplicado em b e a, e a outra integral. Perceba que a integração por partes, ela vai trocar uma integral pela outra. Ela não vai resolver de uma vez, vai trocar pela outra, e essa outra tem que ser mais fácil de fazer que a primeira, certo? Não é milagroso. Pronto, agora eu posso te mostrar a ideia geral que a gente vai seguir na demonstração de que o π é irracional. Para ninguém ficar perdido, a estratégia da demonstração vai ser a seguinte. Eu vou supor que o π é uma razão de inteiros, a sobre b. A gente precisa chegar a um absurdo, dada essa hipótese. Com bastante precisão, alguma diferença vai aparecer entre π e qualquer razão de inteiros a sobre b, certo? Mas eu não vou fazer isso comparando dígitos porque eu não tenho os dígitos de π, eu não conheço. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma integral, já discutiu o que é integral, né? Dessa função aqui, x elevado a n vezes a menos bx elevado a n sobre n fatorial vezes seno de x. Para cada n, ela vai ter um valor diferente. Note que eu construí essa função usando a e b, que divididos supostamente dão π. Por um lado, o que vai acontecer é o seguinte, o valor vai ser sempre positivo inteiro. A função foi construída para que isso acontecesse, e daqui a pouco eu mostro por quê.
Isso eu vou provar lá pelo meio do vídeo. O que eu vou provar agora, e dá para ver, é que, por outro lado, a partir de um certo valor para o n, essa integral aqui vai dar um valor que se torna decrescente. Então, vou procurar o valor máximo da área para mostrar que ele vai abaixando e tende a zero. Então, eu sei que o x é no máximo π. Então, x elevado a n, no máximo é π elevado a n. A menos bx é decrescente, né? Intervalo de 0 a π. Então, o valor máximo é quando a menos bx, com x igual a 0, é o a. E o seno de x é no máximo igual a 1. Então, aquela integral grandona lá, eu sei que não vai ser maior, ela vai ser menor do que a integral de constantes que eu substituo, sendo as constantes maiores que qualquer um dos termos que eu coloco aqui nos fatores. Coloquei lá o π elevado a n, a elevado a n e 1 no lugar do seno. E a integral de uma constante é simplesmente a constante vezes o tamanho do intervalo. No caso, é o próprio π. Tá, até que tudo bem, mas tem uma coisa. Esse limite aqui, conforme o n tende a infinito, dessa coisa que é maior do que a integral, que é positiva, ele tende a zero. Isso porque o fatorial sempre supera em algum momento a exponencial. Na exponencial eu multiplico n fatores iguais, enquanto que no fatorial eu multiplico n fatores cada vez maiores. Então, a partir de um certo n, eu estarei multiplicando por valores cada vez maiores que a base da exponencial. Então, essa é a ideia por trás desse fato, de que esse limite aqui tende a zero. Um jeito mais fácil de enxergar é olhando a razão de termos seguidos. Ela tende a zero. Então, se eu aplicar, sendo k qualquer, não só π vezes a, para n mais 1 e dividir por n, essa expressão, dividir por uma fração é multiplicar pelo seu inverso. Então, eu vou acabar cancelando o k elevado a n, cancelando n fatorial, fico com k sobre n mais 1. Aí eu vejo que tende a zero, né? Cada vez eu fico por termos que tendem a zero. Então, esse limite aqui da integral, já que ele não supera um termo que tende a zero, e a integral é positiva, então esse limite tem que ser zero. Pronto, isso aqui está demonstrado. Beleza. Não esquece esse fato, no final ele vai ser útil para a gente e vai fazer toda a diferença para a irracionalidade do π. Mas fica tranquilo que eu resgato ele para você no momento certo, beleza? Agora é hora de calcular essa integral maluca. Como essa função é um pouco feia, meio grandona, eu vou definir que ela é f de x. f de x é x elevado a n vezes a menos bx elevado a n, tudo isso aqui sobre n fatorial, que no final vai ser um polinômio de grau 2n. Então, a integral que eu quero calcular é a integral de 0 a π de f de x, seno de x, dx. E eu vou usar a integração por partes que eu discuti agora há pouco. Eu vou trocar o seno pela sua primitiva nos próximos fatores. E na outra integral eu fico com o f' no lugar do f. O menos cosseno, primitiva do seno, se mantém lá. Maravilha. Só colocando os sinais de menos para fora aqui, né, do menos cosseno, e cancelando o menos que fica na integral. Pronto, calculei a integral usando a derivada de f e o cosseno. Eu posso repetir isso aqui mais uma vez, não posso? Posso aproveitar o menos f de x cosseno aplicado em π e 0 subtraído. Eu não vou explicitar a conta, vou manter aqui essa notação. Integro partes de novo. Fico com f' seno de x menos a integral de f duasinhas seno de x. Maravilha. Eu posso continuar isso aqui até a derivada se tornar nula. Identicamente nula. Porque todo polinômio, se eu derivar várias vezes, vai acabar sendo a função nula. Então eu continuo. Então eu fico com f de x negativo vezes cosseno aplicado em π e 0, subtraio. Mais f' seno aplicado em π e 0, mais f duasinhas cosseno aplicado em π e 0 e assim por diante. Estou trocando aquela integral que eu iria calcular por várias derivadas aplicadas em 0 e π, multiplicando seno ou cosseno. Já trocamos a conta integral por derivadas, feito. Agora é hora de calcular essas derivadas. Não esquece que a ideia não é calcular exatamente as derivadas. A ideia é mostrar que aquela conta toda é feita de inteiros. Então, eu vou destacar aqui a parte do a menos bx elevado a n, a mais esquisita. Eu até poderia expandir usando a fórmula binomial de Newton. Somatório de k indo de 0 até n, de n escolhe k, binomial, né? Vezes a elevado a n menos k, menos bx elevado a k. Mas para a gente não importa os coeficientes exatos. O que importa é o seguinte. Eu só preciso mostrar que as derivadas são inteiras. Então, eu sei que o f de x vai ser um polinômio com vários termos, de x elevado a n até x elevado a 2n, e com inteiros, se depender dos binomiais e das potências de a e de menos b, dividido pelo n fatorial que está lá fora. O problema é se n fatorial aqui deixar alguma coisa não inteira. Vamos lembrar que a derivada de um polinômio aplicada em x igual a zero
É sempre igual àquele coeficiente independente do polinômio. É o único que não vai ter o x para zerar. Então, as primeiras n-1 derivadas de f de x, eu sei o que vai acontecer. Aplicadas em zero, todas elas vão zerar. Agora, as próximas derivadas, quando eu aplicar a regra do tomo várias vezes, para multiplicar pelos expoentes que estão caindo e diminuindo, até o 2n em x igual a zero, as derivadas vão ser iguais a k fatorial sobre n fatorial, vezes o c índice k. Mas como isso aqui tem o k maior que o n, então k fatorial sobre n fatorial vai ser inteiro. Beleza. As derivadas, a partir daí, são uma função identicamente nula. Então, acabamos de ver que f e suas derivadas calculadas em zero são inteiros. Mas eu preciso calcular também no π, não só no zero. O que acontece no π? Será que são inteiros também? Sei não, hein? Vamos fazer o seguinte, para calcular a função e suas derivadas no π, eu vou aproveitar que a função foi feita de maneira simétrica, de propósito. Então, f de π menos x é igual a f de a sobre b menos x, já que o p é igual a a sobre b. E aí eu coloco no lugar do x, a sobre b menos x, na fórmula que eu tinha da função. Está ali. Eu vou acabar cancelando algumas coisas, você consegue ver? Quando eu distribuir o menos b no a sobre b menos x, eu vou ficar no segundo fator com a menos a mais bx. Ou seja, é só bx, né? Distribuo o n no b e no x. E agora eu vou juntar o b elevado a n com o a sobre b menos x elevado a n num expoente só, n. Para daí cancelar o que tem lá dentro. Eu fico com a menos a sobre b menos bx vezes b elevado a n. E cancelando eu fico com a menos bx aparecendo como primeiro fator. Mas se você olhar bem esse negócio aqui, isso é exatamente a função f de x. Olha lá, se eu trocar os dois fatores de lugar, dá para ver mais fácil. Esse aqui é o próprio f de x. Então eu acabei de demonstrar que f de π menos x é sempre igual ao f de x. Então se eu derivar a esquerda e a direita, eu fico com f' de π menos x vezes menos 1 por causa da regra cadeia. E à direita eu fico com f' de x. Se eu derivar de novo, deixa constante menos 1 lá, vai aparecer f duasinhas e mais um menos 1 aparecendo aqui multiplicando por causa de outra regra cadeia. E a direita é f duasinhas. E assim por diante. Vou manter aqui o menos 1 elevado à potência, só para dar o padrão, mas não importa. O que importa é que nessas equações todas, se eu colocar x igual a zero, eu relaciono o f de π com f de zero, são iguais. O f' de π com o f' de zero, são opostos. F duasinhas de π com f duasinhas de zero, são iguais. E assim por diante. Não importa o sinal de menos, porque sabendo que o f de zero e as derivadas todas são inteiras, então quando eu aplicar f e as derivadas em π, também teremos só inteiros. E no próximo passo podemos terminar a nossa demonstração. Juntando tudo que eu tenho até agora, eu sei que o f e as derivadas aplicadas em zero são inteiros. Seno e cosseno de zero também são inteiros, né? É 0 e 1. E o f aplicado em π e suas derivadas. Também vimos que vai dar inteiro. A função se aproveitou disso e do a e do b, para que isso acontecesse. Seno de π é 0 e cosseno de π é menos 1. Também são inteiros, maravilha. Então, aquela integral de f de x seno de x, quando eu colocar em função das derivadas, pela aplicação sucessiva, lembra da regra da integração por partes? Eu vou ter um monte de fatores, que é f, ou f', ou f duasinhas, são derivadas de f, junto com seno e cosseno, aplicadas em π e 0. São sempre dois produtinhos, né? F, alguma derivada, seno ou cosseno. Mas aí eu tenho parcelas que são todas produtos de inteiros, né? Porque o f, aplicado em 0 ao π, ou as derivadas, são inteiros. Seno e cosseno, 0 ao π também. Então, essa integral aqui tem que ser um inteiro. Sendo ela de termos positivos no integrando, tem que ser um inteiro positivo. Só que tem alguma coisa esquisita aqui. Porque o limite dessa integral, a gente já viu antes, que tende a zero. Porque tinha um termo maior que ela que tendia a zero. Então, ela não pode escapar. Ela tem que tender para zero. Mas como é que o inteiro tende a zero? Não pode ser. Esses dois fatos juntos não podem acontecer. Não são possíveis. Aí temos nosso absurdo. Então não podem existir inteiros a e b, tais que a razão deles seja igual a π. Prontinho. Chegamos no absurdo. Mas fizemos todas as contas corretamente, certo? Então, só podemos ter errado na hipótese. Ou seja, quando assumimos que π é uma razão de inteiros. Então isso não pode acontecer de jeito nenhum.
Fiz esse vídeo para simplificar uma demonstração difícil de um fato interessante e mostrar que a matemática pode ser bonita. Tá aí, para você ver. Assim como nesse outro vídeo do card, onde eu mostro que o número de Euler também é irracional. Mas isso é mais fácil que o do π. Pode ir lá ver que vai ser bem mais tranquilo. Eu espero que esse vídeo tenha sido uma novidade interessante para você. Para receber mais conteúdo assim, você já sabe, né? É só se inscrever no canal, muito fácil. Aproveita para pesquisar mais vídeos de matemática aqui no YouTube, que é com essas pequenas coisas que a gente pega gosto por matemática e se motiva a estudar e aprender cada vez mais. Você me vê no próximo vídeo.